A incrível descoberta no quarto da minha filha que transformou tudo em 3 horas. Lucas estava exausto. O dia no restaurante tinha sido longo e cansativo. Mas o que o consumia não era apenas o trabalho duro como garçom. Era a preocupação constante com Clara, sua filha de 15 anos. O apartamento pequeno e apertado na zona norte de São Paulo parecia cada vez mais um labirinto sem saída. A rotina estava se tornando um peso e ele não sabia como tirar a filha daquela pressão que estava sufocando seus sonhos. Em uma discussão no jantar, Clara havia dito que se sentia perdida, sufocada pelas altas expectativas dele. Com a voz embargada, Lucas havia respondido que queria o melhor para ela, mesmo que isso significasse abrir mão de seus próprios desejos. O clima pesado pairava no ar como uma nuvem escura. Após esse desentendimento, Clara se trancou em seu quarto e a angústia de Lucas cresceu. Ele se afastou da porta, ouvindo os ruídos da cidade lá fora, e um impulso súbito tomou conta dele. Decidiu que precisava reorganizar o apartamento, talvez até ocupar a mente com algo produtivo. Enquanto arrumava as coisas, seu olhar caiu em um canto empoeirado. Ali, atrás de uma estante, um caderno velho o aguardava. Curioso, Lucas o puxou para perto e começou a folhear as páginas. O que ele viu o surpreendeu de uma forma que nem poderia imaginar. Desenhos vibrantes, cheios de vida e textos que transbordavam sentimentos. Era um verdadeiro tesouro escondido. A cada página que virava, seu coração batia mais forte. Clara havia capturado suas esperanças e temores, expressando-se de uma maneira que ele nunca tinha visto. A artista talentosa dentro dela pulava das páginas, mas Lucas, focado apenas na necessidade de um futuro estável, não percebeu isso antes. Ele se lembrou de quantas vezes falara sobre segurança, estabilidade e emprego. Cada uma dessas palavras o afastava da verdadeira essência de Clara. A culpa o invadiu. Foi como se um muro entre pai e filha tivesse sido derrubado com aquele caderno. Então, ele precisava agir. Aquela era a chance de resgatar Clara da pressão, de ajudá-la a seguir seus sonhos. Um evento de arte na escola poderia ser o início dessa nova jornada. Enquanto pensava na ideia, sua mente fervilhava. Aquilo poderia ser a resposta que ele procurava, um modo de conectá-los novamente. Porém, ele também sabia que precisava equilibrar essa nova descoberta com a dura realidade financeira que enfrentava. Como arranjar tempo para isso? A pressão aumentava como um peso sobre os ombros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o caderno em mãos, misturando esperança e temor, Lucas se deparou com o dilema de sua vida. Ele tinha tudo aquilo que precisava para recomeçar, mas precisava superar suas próprias inseguranças. Estava na hora de entrar no quarto de Clara e compartilhar o que havia descoberto, ou esperar que ela tomasse a iniciativa? A ansiedade apertou seu peito enquanto ele se afastava da mesa, pronto para encarar o que estava por vir. Mas a dúvida o prendia na porta e ele se perguntava, será que estava pronto para dar esse passo e mudar tudo para sempre? Lucas respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que invadia sua mente. Ele apertou o caderno contra o peito como se fosse um escudo, uma forma de se proteger do medo e da insegurança. Aquela descoberta o fez perceber que tinha dado passos errados em sua relação com Clara, e a urgência de corrigir isso o impulsionou a avançar. Ele caminhou até a porta do quarto da filha, hesitando por um breve momento. O eco do silêncio o envolveu. E se Clara não quisesse ouvir? E se essa conversa resultasse em mais brigas? Lembrou-se do olhar triste dela durante o jantar, e o coração se encheu de um leve aperto. Uma parte dele desejou recuar, mas a outra parte estava determinada a lutar pela conexão que ambos pareciam ter perdido. Com uma mão trêmula, ele deu uma leve batida na porta fechada. Clara, posso entrar? A voz soou mais fraca do que ele gostaria, mas aguardou com esperança. Um silêncio.
Então, um tá baixo de dentro do quarto. Com um empurrão cuidadoso, Lucas abriu a porta e se deparou com a escuridão suave do ambiente. A luz fraca da lâmpada do abajur iluminava as paredes decoradas com os desenhos de Clara. Era como se cada linha e cor contasse a história de uma menina sonhadora e repleta de vida. Clara estava sentada na cama, com o olhar fixo em seu celular, mas ao perceber a entrada do pai, ela levantou a cabeça. O olhar dela era incerto, pois a tensão entre eles ainda oscilava na atmosfera. Lucas se aproximou, segurando o caderno com as duas mãos, como se fosse um objeto sagrado. Precisamos conversar, disse, sentindo o peso das palavras. Sobre o quê? Clara respondeu, a desconfiança evidente em sua voz. Sobre você, sobre nós, Lucas disse, seu tom ficando mais firme. Ele abriu o caderno e começou a mostrar os desenhos e anotações que havia encontrado. Eu não sabia, eu não te vi, Clara, mas agora eu vejo. Os olhos de Clara se arregalaram, surpresa e confusa. Ela olhou para as páginas e o silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo sussurro das folhas que Lucas virava. Eu não sabia que você se sentia assim, disse ela, um frágil tremor na voz. Eu queria que você soubesse que eu só quero o melhor para você. Mas percebi que o que eu quero talvez não seja o que você quer, Lucas admitiu, lutando contra a dor que se formava em seu coração. Eu vejo a artista em você e isso me assusta. Eu não quero matar os seus sonhos. As lágrimas começam a escorregar pelo rosto de Clara, mas ela as enxugou rapidamente. Por que você não disse isso antes? Por que só agora? Havia um misto de raiva e mágoa na pergunta dela. Lucas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Porque eu estava tão focado em proteger você que acabei sufocando seus sonhos. E isso me deixou cego. Eu sinto muito. Clara hesitou, os sentimentos conflitando em sua mente, mas ao mesmo tempo sentia uma esperança renascente. O diálogo aberto poderia ser o caminho que ambas precisavam para se entenderem. Eu não sei se eu posso acreditar em você agora, ela murmurou. E se você mudar de ideia de novo? Lucas encarou Clara. Sua expressão era de total sinceridade. Posso não saber o que fazer a partir daqui, mas quero tentar. Vamos descobrir isso juntos. Você está disposta? A incerteza pairava no ar, e ambos podiam sentir a fragilidade desse momento. No entanto, havia também uma faísca, uma promessa de algo novo. Mas antes que pudessem avançar com essa conexão, o celular de Clara vibrava, quebrando o silêncio que havia se estabelecido. Era uma mensagem, uma notificação do evento de arte da escola, uma oportunidade que ela havia considerado. E nesse instante, a pergunta não era mais se Lucas tinha o que era preciso para mudar, mas se Clara teria a coragem de dar uma chance a esse recomeço. Clara olhou para o celular, a tela iluminando seu rosto com uma luz suave que contrastava com a escuridão do quarto. O coração dela estava acelerado. O evento de arte da escola era o momento que ela esperava, a chance de mostrar seu talento, de ser vista e reconhecida. Mas essa mensagem também trazia à tona a preocupação que estava enterrada em sua mente. O que seu pai acharia? Ele apoiaria essa parte dela? Ou ainda a veria como uma menina que deveria seguir um caminho diferente? Lucas observava os olhos de Clara, que brilhavam, mas agora transmitiam uma mistura de dúvida e receio. Ele sentiu um nó se formar em seu estômago. O que Clara estava pensando? Ele decidiu que não iria esperar, não dessa vez. Você está pensando no evento de arte? Ele perguntou, sua voz firme mas suave. Clara olhou de volta para o caderno em suas mãos, suas expressões se misturando em um turbilhão de sentimentos. Sim, mas não sei se eu deveria ir. Sei que você tem outras expectativas para mim, afirmou, a decepção e a esperança se entrelaçando em sua voz. Eu quero que você vá, Lucas disse, a sinceridade permeando suas palavras. Quero que você mostre ao mundo o que você é. Isso é o que importa. Eu quero ver você brilhar. Ela não sabia se poderia acreditar naquilo. Um misto de alegria e incerteza a fazia sentir como se estivesse em cima de uma corda bamba. E se você não gostar do que eu fizer? E se você mudar de ideia de novo? Lucas sentiu o peso da responsabilidade em suas costas.
Eu prometo, Clara, não vou te impedir. Esta é a sua chance e eu quero ser o seu maior apoiador. O passado é apenas isso, passado. As palavras dele pareciam flutuar no ar e enquanto ela lutava contra as lágrimas, um canto do seu coração começava a se abrir, desejando dar uma oportunidade para essa nova fase. Mas Clara ainda hesitava. Eu não quero que você se decepcione, e se o que eu fizer não for bom o suficiente? Não existe bom ou ruim quando se trata de arte, Lucas respondeu, sua voz ficando mais intensa. O que importa é que é seu, é a sua voz, seus sentimentos. O que você sente ao criar é mais importante do que qualquer crítica externa. Clara sentiu um calor se espalhar por seu corpo. Esse era o primeiro passo. Poderia ser o primeiro passo de muitos, ou poderia ser apenas um momento fugaz. Mas, de repente, ela sentiu um impulso de esperança, uma vontade de tentar. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Ela perguntou, um sopro de insegurança misturado à necessidade de validação. Absolutamente, Lucas afirmou, olhares se conectando, um entendimento silencioso se formando entre eles. A partir de agora, eu estarei aqui para te apoiar em cada passo. Um sorriso tímido começou a se formar nos lábios de Clara. Então, eu quero ir, disse ela, a voz mais forte. Quero mostrar meus trabalhos e quero que você esteja lá. Neste momento, uma nova mensagem chegou, quebrando a conexão entre eles. Era de um grupo de colegas, discutindo os detalhes do evento. Ao mesmo tempo, ecoou dentro dela um eco familiar de ansiedade, o medo de não ser aceita, de não estar à altura. Lucas notou a mudança na expressão da filha e imediatamente ficou à disposição. Ele precisava fazê-la entender que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas que eles poderiam enfrentá-los juntos. Clara, lembre-se, ser você mesma é o que realmente importa. O coração dela pulsava ritmado com uma nova esperança, mas a sombra da dúvida ainda se aproximava. E se eu não for capaz? Ela perguntou, quase em um sussurro. Lucas se aproximou, tomando a mão dela entre as suas. Eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Durante alguns instantes, eles se perderam na conexão renovada, mas Clara não conseguia escapar da avalanche de perguntas em sua mente. O evento de arte estava se aproximando, mas o que seria necessário para ela realmente brilhar? As incertezas assombravam a mente de Clara e o tempo parecia escorrer por entre seus dedos. Assim, mais do que nunca, ela percebeu que aquele momento poderia ser o divisor de águas, não apenas na vida dela, mas na relação que estava ressurgindo entre pai e filha. E enquanto a mensagem dos colegas piscava na tela do celular, a pergunta pairava no ar. Ela teria coragem de transformar suas inseguranças em força criativa? O que viria a seguir poderia moldar o destino de ambos, e agora, mais do que nunca, a dúvida precisava ser confrontada. Clara sentou-se à mesa da cozinha, o caderno aberto em frente a ela, folhas manchadas de tinta e ideias riscadas. As cores das canetas se misturavam, refletindo a confusão que ela sentia por dentro. A mesa, um caos de material escolar e projetos, contrastava com a calmaria ao redor. O cheiro de café fresco preenchia o ar, mas a bebida que Lucas preparava era apenas um pano de fundo para a tempestade emocional que Clara estava enfrentando. Eu preciso de algo especial para o evento, ela murmurou, balançando a cabeça em frustração. As imagens em sua mente estavam tão claras, mas as palavras e as linhas no papel não conseguiam acompanhar. O medo da comparação, da crítica, a prendia, como se amarrasse seus pulsos. Lucas voltou para a mesa, colocando a xícara diante dela. Quer conversar sobre isso? Ele a observou preocupado. A sensação de querer protegê-la era constante, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que precisava deixá-la voar. Clara hesitou, mordendo o lábio inferior. Acho que meu trabalho não é o suficiente. Suas palavras eram um sussurro, como se pudesse ocultar sua insegurança ao diminuir o volume. Lucas segurou a mão dela, firme mas gentil. Se você fosse uma artista famosa, você também teria dúvidas. A arte é sobre sentir, não sobre ser perfeita. Ele viu as sobrancelhas dela se erguerem em dúvida. A verdadeira beleza da arte vem do que você sente. É a sua visão que as pessoas querem ver. Ela suspirou. Apesar das palavras dele serem encorajadoras, a voz crítica dentro dela não parava de gritar. O evento estava se aproximando e a pressão estava se acumulando.
Mas e se as pessoas não entenderem? E se eu falhar? A vulnerabilidade dela se tornava mais intensa, quase palpável. Lucas se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Clara, o que você considera um fracasso pode ser uma descoberta incrível. Não me entenda mal, não quero que você sofra, mas a beleza está nos erros e nas tentativas. Tudo o que você precisa fazer é ser verdadeira. A mente de Clara começava a se abrir para essa nova perspectiva. E nesse momento, uma ideia começara a borbulhar. O que você acha de eu misturar sentimentos, como uma colagem de emoções? Posso pegar partes de mim e dar vida a elas. O entusiasmo dela começou a brilhar, passando do desânimo para a paixão. As inseguranças ainda estavam lá, mas agora acompanhadas de uma faísca de determinação. Isso é perfeito, um trabalho que represente você, sua jornada. Lucas sorriu, aliviado e contente. Ele se levantou, pegando um pedaço de papel e uma caneta. Anote isso, vamos criar um esboço agora. A sua arte vai ser um reflexo de quem você realmente é. Clara pegou a caneta e começou a rabiscar. A ideia tomou forma diante dela enquanto Lucas a incentivava. As palavras e imagens fluíam para o papel, cada linha representando um pedaço dela mesma. Ela se sentia mais leve, como se estivesse derrubando barreiras que a impediam de voar. O ritmo da criação logo começou a acelerar, mas no fundo, Clara ainda estava consciente de que o evento se aproximava com rapidez e que a verdadeira validação ainda viria. Seria ela capaz de expor sua verdadeira essência ali, na frente de todos? E se a reação não fosse a que ela esperava? De repente, o celular de Clara vibrou novamente na mesa. Era uma mensagem direta do grupo de colegas, anunciando uma reunião de última hora para discutir os detalhes finais do evento. A ansiedade surgiu como uma onda, afogando a euforia que começava a brotar. Uma nova avalanche de inseguranças a atingiu. Lucas percebeu a tensão nos ombros dela e, em um impulso, segurou seu braço. Ei, não se esqueça do que conversamos. Você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntas. As palavras dele eram um lembrete reconfortante, mas a pergunta que surgiu na mente de Clara era uma tempestade. E se tudo isso se tornar um pesadelo? 45 e 41. Clara respirou fundo, tentando se acalmar enquanto a mensagem piscava na tela do celular. O grupo estava precisando dela e a sensação de urgência logo se transformou em um turbilhão de pensamentos. Ela olhou para Lucas, que apenas a observava, sua expressão cheia de apoio, mas também preocupada. A sala quieta parecia vibrar com suas emoções, cada batida de seu coração reverberando na busca por respostas. Eu só queria que as coisas fossem mais fáceis, ela disse, fechando os olhos por um instante. Por que a gente precisa passar por esse tipo de pressão? E se na reunião todo mundo achar que o que eu fiz é uma bobagem? Lucas inclinou-se, seus olhos brilhando com a determinação que Clara às vezes desejava ter. Ele sempre parecia acreditar nela em momentos em que ela nem mesmo conseguia fazer isso. Olha, Clara, pode não ser fácil, mas isso só significa que é importante. É hora de mostrar quem você é. Vamos juntos, tá? Ela acenou, os sentimentos ainda um pouco confusos, mas a firmeza dele a fazia querer se arriscar. Levantando-se da mesa, Clara ajeitou as roupas, tentando transformar a ansiedade em uma armadura. O caminho até a reunião parecia longo, como uma subida montanhosa, mas ela estava decidida a não desistir. Cada passo trazia de volta as imagens da nova obra que começara a criar. Ao entrar na sala de reuniões, o ambiente parecia pesado. Os rostos dos colegas eram uma mistura de ansiedade e expectativa. Clara não pôde evitar que sua mente começasse a correr. E se eles notassem seu nervosismo? E se suas inseguranças os contagiarem? Mas antes que pudesse mergulhar nessas preocupações, a voz do coordenador cortou seus pensamentos. Pessoal, estamos quase a uma semana do evento e precisamos unir forças para garantir que tudo saia perfeito. Clara sentou-se e logo o grupo começou a discutir detalhes, coordenando os projetos de cada um. A energia estava alta, mas algo dentro dela ainda pulsava com a dúvida. Quando chegou sua vez de falar sobre seu trabalho, notou que todos a observavam atentamente, as expressões variando entre curiosidade e expectativa. Então, Clara, como está o seu projeto? Perguntou uma colega, oferecendo um espaço aberto. Sentindo o olhar de todos sobre si, Clara engoliu em seco, o coração batendo cada vez mais forte.
Eu decidi criar algo diferente, uma colagem de emoções que mostre os altos e baixos da minha jornada, começou ela, lembrando-se das palavras de Lucas. O nervosismo cresceu, mas ela manteve a voz firme. A ideia é misturar cores e sensações, retratando minha verdade. Ela viu sorrisos começarem a surgir entre os outros e, a princípio, isso a acalmou. Mas assim que continuou, a insegurança voltou. Mas e se não for suficiente? E se ninguém entender? Com um gesto, Lucas levantou a mão e fiz questão de se posicionar ao lado dela. O que ela quer dizer é que a arte é subjetiva e isso é o mais bonito. Clara está buscando algo que ressoe com a experiência de todos nós. A coragem dela de expor esses sentimentos é o que podemos valorizar. A plateia parecia atenta. Clara olhou para Lucas, sentindo uma onda de gratidão. Ele estava criando um espaço para que ela existisse ali, e esse apoio a enchia de uma nova energia. No entanto, antes que pudesse se deixar levar por esse novo sentimento, alguém interrompeu, levantando uma questão que fez o coração dela disparar de novo. Mas vocês não acham que é arriscado misturar tantos sentimentos e correr o risco de ficar confuso para o público? O que isso pode dizer sobre a qualidade do trabalho? A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Clara sentiu os olhares atravessarem novamente. A dúvida tinha voltado, como um rascunho não finalizado, e agora só havia mais perguntas ecoando em sua mente. Enquanto o grupo começava a discutir, ela olhou para Lucas, que acenou sutilmente, dando a entender que tudo ficaria bem. Mas a incerteza a consumia, e no fundo, a grande pergunta ainda a atormentava. O que realmente aconteceria se ela deixasse sua vulnerabilidade exposta no evento? Esse pensamento a deixou inquieta. Cada dia que passava, ela se perguntava se poderia realmente ser ela mesma, se a coragem seria suficiente para enfrentar o que viria. Em meio à tensão da reunião, uma nova mensagem piscou em seu celular e, diante da expectativa de todos, a frase que apareceu a deixou paralisada. Clara segurou o celular com as duas mãos, a tela brilhando como uma lanterna na escuridão do seu medo. A mensagem parecia ressoar em sua mente, ecoando o que ela havia escutado na reunião. Urgente! Ela olhou para Lucas, sua expressão cheia de confusão, e antes que pudesse formar uma palavra, ele fez um gesto de encorajamento, quase como se dissesse que estava ali, pronto para apoiá-la em qualquer tempestade. O coordenador estava falando, mas a voz dele se tornava um murmurinho distante. Clara sentiu a energia da sala mudar, um elétrico buzz de expectativas e inseguranças visíveis. Sem saber por quê, seu coração começou a acelerar, enquanto mais olhares se voltavam para ela. E se isso fosse a virada que eu preciso? Pensou. Mas logo a dúvida sussurrou de volta. E se for um fracasso? Quando finalmente chamou sua atenção de novo à reunião, outra questão a atingiu como uma flecha. O que exatamente esse urgente significava? Era um chamado para a ação, talvez um convite para a transformação que ela tanto perseguia? Os murmúrios ao seu redor começaram a aumentar e por um instante a pressão se intensificou. Clara, o que você acha que devemos fazer? Uma colega a questionou. Estamos esperando ansiosos para ouvir suas ideias. Eu acho que minha colagem pode continuar a evoluir, incorporando as emoções que estou sentindo agora. Um reflexo, talvez, da intensidade deste momento, começou ela, as palavras fluindo com voz trêmula, mas decidida. Se o evento é sobre experiências, por que não vamos além, mostrando a vulnerabilidade de cada um de nós? Que tal criar uma instalação onde todos possam contribuir com suas próprias emoções, até aquelas que sentem que ninguém entende? Ouvindo a ideia, Lucas sorriu, seu olhar brilhando com aprovação. Mas outra voz logo surgiu na conversa. Isso parece arriscado, Clara. E se as pessoas não se sentirem confortáveis em compartilhar? E se tudo ficar confuso mesmo? Era a mesma colega que havia questionado seu trabalho antes. Aquela sombra da dúvida tornou a umidade na sala mais densa. Clara respirou fundo. O calor começou a subir de seu peito e ela sentiu que era hora de enfrentar a tempestade. Eu entendo sua preocupação, mas a confusão faz parte da vida, não faz? Nossas emoções são complexas e o que queremos é que as pessoas se sintam à vontade para explorar isso. O que temos dentro de nós não precisa ser colocado em caixas.
pode ser um caos e ainda assim valioso. Enquanto ela falava, algo dentro dela estava mudando. Aquela pequena chama de dúvida começou a ser alimentada por uma nova determinação. Ela observou a sala em silêncio profundo. O tempo parecia ter congelado e o olhar de Lucas a fazia perceber que talvez ela estivesse no caminho certo. Assim como a arte, a reunião se tornava um reflexo de experiências humanas complexas. Se você realmente acredita nisso, se você pode nos liderar, Lucas disse suavemente, eu estou contigo. Você pode ser a voz que nosso grupo precisa agora. A encorajadora palavra dele empoderou Clara. Ela sorriu, mais confiante e pronta para qualquer desafio que viesse à sua frente. A discussão continuou, agora com um novo tom de empolgação, mas algo ainda pulsava em seu peito, a mensagem não respondida que ainda pairava em seu celular. Assim que a reunião chegou ao fim, Clara decidiu se dar um tempo sozinha. No canto da sala, ela abriu a mensagem novamente e respirou fundo, o dedo pairando sobre a tela. Precisamos falar sobre suas ideias, é urgente. A adrenalina subiu quando ela hesitou, mas uma nova determinação tomou conta de si. Ela decidiu que era hora de enfrentar o que quer que fosse. O que poderia ser tão importante? Era o momento de descobrir se suas ideias realmente fariam a diferença ou se eram apenas uma ilusão. A caminho de sair, um pensamento instantâneo parou seu coração. E se aquele urgente fosse a resposta que ela nem sabia que precisava? Determinada a absorver tudo o que estava por vir, Clara se virou e saiu em direção ao desconhecido, decidida a entender o que estava prestes a mudar toda sua trajetória. Clara atravessou o corredor do prédio sentindo a vibração do chão sob seus pés. A pressa da sala de reuniões ainda ecoava em sua mente, trazendo misturas de excitação e ansiedade. Cada passo que dava parecia aproximá-la de um destino desconhecido. O que aquela mensagem tão urgente teria a oferecer? Além da corrente elétrica de nervosismo em seu estômago, havia uma centelha de esperança, uma faísca de transformação que ela não podia ignorar. Ela chegou ao estacionamento e, com a respiração ofegante, entrou no carro. O silêncio dentro do veículo era quase ensurdecedor. Clara fechou os olhos por um momento, tentando acalmar os pensamentos que ganhavam velocidade. O salão da reunião, as vozes discutindo seu projeto, tudo isso parecia distante, como uma cena que ela mesma havia criado em uma pintura. Mas agora a realidade se aproximava, carregada de um certo peso emocional. Vamos, Clara, você consegue, murmurou para si mesma, enquanto olhava para o celular. A luz da tela iluminava seu rosto. Com um toque rápido, abriu o aplicativo de mensagens e quase pulou quando viu o nome no topo da tela. Vitor, seu ex-colega de faculdade e amigo próximo. Havia tempo que não conversavam. O que ele poderia querer agora? Os dedos tremiam enquanto ela tocava a mensagem. Clara, preciso conversar com você. Aquele projeto que você mencionou, há um espaço em aberto na galeria e eles estão prontos para ouvir você. É urgente. Naquele momento, a confusão se dissipou em um estalo. Ela não sabia se estava sendo chamada para a oportunidade de sua vida ou se o peso da responsabilidade estava prestes a desabar sobre seus ombros. A mente começou a girar. Uma galeria, um espaço para expor suas ideias, suas emoções. Era tudo o que ela sempre quis, mas a pressão disso a assombrava. E se eu falhar? E se elas não se conectarem com o que estou pensando? Novamente, a sombra da dúvida a envolveu. Mas, tão rapidamente quanto veio, uma voz interior a interrompeu. E se for a realização do que você sempre esperou? Respirando fundo, Clara respondeu. Mensagem com a maior segurança que conseguiu reunir. Estou dentro. Vamos falar sobre isso quanto antes. Percebeu, mais do que nunca, que as emoções à flor da pele poderiam ser uma ponte, não um fardo. Já estava mais do que na hora de conectar as peças. E quem melhor para ajudá-la a fazer isso do que Lucas? Ela decidiu que precisava de alguém em quem confiasse ao seu lado. Com os dedos firmes no volante e o coração pulsando, Clara começou a dirigir em direção ao café onde costumavam se encontrar. Um lugar acolhedor, cheio de histórias e risadas. Sabia que seria o espaço ideal para discutir seus planos. Assim que ela estacionou, uma brisa suave soprava, trazendo um cheiro doce de café fresco. A ansiedade estava ali, mas misturada com uma sensação de propósito. Com um sorriso nervoso, Clara entrou.
O café estava cheio e ela rapidamente avistou Lucas sentado em uma mesa ao canto. Ele levantou a mão, saudando-a com um sorriso que parecia limpar qualquer resquício de dúvidas que ainda a assombravam. Enquanto se sentava, um frio na barriga a acompanhou. "Você não vai acreditar no que acabou de acontecer", disse Clara, mal conseguindo conter a empolgação. Lucas inclinou-se para a frente, seu olhar cheio de expectativa. Clara puxou seu celular para mostrar a mensagem de Vitor. Ela começou a explicar, cada palavra cheia de empolgação e medo. Mas algo no olhar de Lucas mudou quando ela terminou. Ele a observava intensamente, como se tivesse sua própria revelação. "Clara", ele falou devagar, "isso pode mudar tudo para você. Você realmente acredita que pode fazer isso?" Ela hesitou, o coração acelerando mais uma vez. Em seus olhos encontrou a validação que buscava, mas ainda havia um emaranhado de emoções a serem desatadas. "Sim, eu acho que sim", respondeu, pensando nos vários Cs que agora se espalhavam como poeira no ar. Os dois trocaram olhares carregados de significado, quando de repente Lucas perguntou: "Mas e a mensagem que você recebeu antes? O que era tão urgente?" As palavras dele causaram um calafrio na espinha de Clara. A mensagem que ela hesitou em abrir, tudo poderia estar interligado. E de repente a urgência se restabeleceu a cada uma das batidas do seu coração. Ela olhou nos olhos de Lucas, sentindo que numa reunião de instantes tudo poderia mudar, mas e se o que estava prestes a ser revelado mudasse não só suas ideias, mas o que eles acreditavam sobre suas próprias vidas? Afinal, algumas verdades são mais difíceis de encarar do que outras. Clara sentiu o peito apertar. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, criando um turbilhão. A mensagem que estava guardada em seu celular parecia pulsar, chamando-a. O que poderia ser tão urgente a ponto dela hesitar em abrir? O que poderia se entrelaçar com essa nova oportunidade que Vitor havia lhe trazido? Eu ainda não olhei", Clara confessou. O olhar de Lucas se intensificou. Ele não a deixou escapar da pressão que sentia. "Era. De quem? O que dizia?" "Era da minha mãe", respondeu Clara, a voz quase um sussurro. A lembrança do tom sério dela afligiu seu coração. "Ela me mandou uma mensagem e disse que precisava de mim, que era algo sério." Lucas franziu a testa. "Clara, você precisa abrir. Isso pode ser algo importante." O olhar intenso de Lucas fez com que uma onda de coragem a atravessasse. Clara pegou o celular, seus dedos hesitaram sobre a tela. Em um movimento rápido, ela clicou na mensagem. A resposta estava lá, mas as palavras quase desapareceram em suas mãos trêmulas. "Mãe", ela murmurou, enquanto seus olhos percorriam a tela. A mensagem dizia: "Clara, precisamos conversar sobre algo que eu nunca te contei. Não posso deixar para depois. É urgente." Aquele simples urgente parecia um gritar, ressoando em sua mente como um sino de emergência. Subitamente, o café em volta parecia distante e o tempo parou. Um frio percorreu sua espinha e o caos de emoções dominou seu ser. "Clara?", perguntou, uma preocupação evidente em seu tom. "O que foi?" "Preciso ir. Não posso deixar isso. O que ela quer dizer com algo que nunca me contou?" O que seria tão grave a ponto de demandar toda a sua atenção? A ideia de que algo poderia estar errado fez sua garganta apertar. O sonho de expor suas obras à galeria parecia insignificante diante de um possível problema familiar. Sem pensar, Clara se levantou. "Desculpa, Lucas, eu realmente preciso ir." Ele a acompanhou com o olhar e seu semblante ficou sério. Clara percebeu que a decisão de abrir aquela caixa de Pandora era um passo que poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas para sua família. Enquanto ela dirigia para a casa de sua mãe, pensamentos iam e vinham. Além do nervosismo, havia uma vontade de entender, de confrontar quaisquer segredos que pudessem ter impactado sua vida. O que poderia ser tão significativo? A imagem da mãe sentada na sala, séria e esperando, roubava sua paz. Chegando à casa, Clara teve que fazer um esforço para não hesitar. O silêncio da casa a envolveu, um eco da expectativa. Bateu na porta e, imediatamente, seu coração disparou quando a mãe abriu. O olhar de preocupação era visível. "Clara, que bom que você veio." "Mãe, o que aconteceu? Por que você disse que era urgente?"
Clara sentia cada palavra prendendo a respiração. A mãe respirou fundo. Senta, minha filha. Temos que conversar sobre você e a nossa família. Algo que eu carreguei por muito tempo. A voz dela tremia, fazendo com que o coração de Clara disparasse ainda mais. O que poderia ser tão impactante? Essa conversa poderia ser a chave para entender tudo o que havia emaranhado suas vidas. E se aquilo realmente a afetava, seria o momento que aprofundaria a ligação entre elas. E se as verdades que estavam para ser reveladas não fossem apenas sobre seu passado familiar, mas sobre quem ela realmente era? Clara pensou, enquanto o presente se tornava um divisor de águas. A resposta estava próxima, e Clara respirou fundo. Estava prestes a descobrir algo que poderia mudar completamente seu conceito de família e de si mesma. E assim que se sentou, as palavras da mãe ecoaram em sua mente. Clara, a história que você nunca conheceu começa aqui. Clara sentou-se em frente à mãe, a ansiedade pulsando em seu peito como um tambor. O ar parecia denso e carregado, uma combinação de expectativa e medo. A expressão da mãe, cansada e preocupada, fazia Clara sentir um nó na garganta. O que será que ela vai me contar? Pensou, sentindo um frio na espinha. Mãe, por favor, só me diga, Clara implorou, a voz quase um fio, enquanto as palavras tremiam entre os lábios. O silêncio que se seguiu parecia eterno. A mãe desviou o olhar por um momento, buscando as palavras que estavam guardadas. Clara, há muito tempo eu fiz escolhas que afetaram nossa família. Algumas decisões que eu pensei que poderiam proteger você, mas na verdade podem ter criado mais confusão. Começou com a voz embargada. Clara sentiu o coração acelerar. O que poderia ser tão sério? Ela viu a mãe se esforçar para encontrar coragem nas palavras, e isso apenas aumentou sua ansiedade. A mãe respirou fundo, como se estivesse carregando um peso enorme. Você lembra do seu pai? A pergunta ecoou na sala, e Clara sentiu um arrepio. Ela sempre soubera que o pai tinha se afastado, mas nunca soubera os detalhes. Apenas que não era uma escolha fácil para ninguém. Mãe, eu não sei muito sobre ele. Você nunca fala sobre isso. O laço entre elas era forte, mas essa parte da história sempre parecia um quebra-cabeça com peças faltando. E eu pensei que estava fazendo o melhor. A mãe continuou, os olhos marejados. A verdade é que seu pai não queria sumir da sua vida. Ele teve que ir embora por razões que você ainda não conhece. O que você precisa saber, Clara, é que eu não estava pronta para lidar com tudo isso na época. Senti que te proteger significava afastar você dessa dor. Clara sentiu o estômago revirar. As palavras da mãe a atingiram como uma onda. Proteger, era assim que sua mãe justificava a ausência do pai? Uma sensação de traição a invadiu, misturada com um desejo de entender. Mas e se eu quiser saber? Clara perguntou, esforçando-se para manter a voz firme. E se eu quiser saber sobre ele, sobre a história da nossa família? A mãe hesitou. Isso pode machucar você mais do que eu gostaria, querida. Como você se sentiria ao saber que eu menti para você por tanto tempo? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Aquelas palavras eram um balde de água fria, o peso da compreensão caindo sobre ela. Eu só quero a verdade, mesmo que doa. O olhar da mãe se suavizou. Você é uma mulher forte, Clara. Eu acredito que você pode lidar com isso. Mas há algo mais que eu preciso te contar. Clara prendeu a respiração. O que poderia vir a seguir? Sabia que esse era somente o começo de um labirinto de segredos. Diz, mãe, estou pronta. A mãe se inclinou para frente, a voz baixa e tensa. O seu pai, ele não era apenas um homem qualquer. Ele teve um passado que pode mudar a forma como você vê tudo, até mesmo a sua arte. Clara franziu a testa. O que aquilo significava? Justamente quando achava que estava começando a entender, uma nova camada de complexidade se apresentava. Como assim, mãe? Que passado é esse? A impaciência e a curiosidade se misturavam enquanto seu coração acelerava numa expectativa sufocante. A mãe olhou nos olhos de Clara, a urgência aliada à hesitação. A história da sua família é muito mais complexa do que foi me ensinado a acreditar, e eu tenho certeza de que você vai se surpreender. E então, a pequena sala que sempre considerou seu porto seguro, agora parecia um campo de batalha, com a tempestade se formando através das revelações.
Clara sentiu algo novo surgir dentro dela, uma chama de determinação. Ela precisava saber. Enquanto isso, uma dúvida crucial martelava em sua mente. E se tudo o que eu conheço sobre mim mesma estivesse prestes a ser transformado por esta nova revelação? Um novo capítulo se desenhava e Clara estava prestes a descobrir verdades há muito escondidas. Afinal, quem ela realmente era, além da filha de uma mulher que guardou segredos por tanto tempo? Clara estava em um turbilhão. Sentada na sala da mãe, o ar estava carregado com a expectativa de verdades que pareciam prontas para explodir. A expressão tensa da mãe o dizia tudo. Aquilo não seria fácil. Enquanto palavras não ditas pairavam entre elas, Clara sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que estava escondido naquelas histórias familiares poderia redefinir não só seu passado, mas seu futuro e a própria essência de quem ela era. Clara, seu pai não era apenas um homem que decidiu se afastar. Ele vinha de uma linhagem que carregava segredos e complexidades. Começou a mãe, e as palavras saíram como um sussurro, carregadas de peso emocional. Clara prendeu a respiração. Do que você está falando? A voz dela estava trêmula, mas a curiosidade era indomável. O que isso tem a ver com a arte? E por que você nunca falou disso antes? A mãe fechou os olhos, como se estivesse buscando a força que precisava. Seu pai era um artista renomado, Clara. Ele teve reconhecimento, mas também enfrentou muitas dificuldades. Decisões doloridas, erros que custaram caro. Decidi que era melhor você não conhecer todo esse lado, pois pensei que a dor dele pudesse te alcançar. Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo e todas as suas perguntas estavam prestes a serem respondidas. Aquela confusão que parecia permear sua vida, seus sonhos, tudo fazia sentido na medida em que as peças do quebra-cabeça se alinhavam. Mas eu sou uma artista também, Clara exclamou, a emoção fervilhando. Isso me conecta a ele, não é? Por que escamotear a verdade só alimentou uma dor que eu já sentia? A mãe acariciou o rosto, lágrimas brotando. Eu não queria que você sentisse a perda dele, a insegurança, as incertezas. Mas agora vejo que a única maneira de você encontrar seu verdadeiro eu é conhecendo de onde veio. Um silêncio pesado se estabeleceu. Os segredos estavam gritando e Clara sentiu que abrir aquele baú de memórias poderia libertá-la. Eu quero saber, disse ela, quase como um voto. Não posso deixar que o medo continue me prendendo. Que tipo de artista eu serei se não souber a verdade sobre mim? A mãe olhou nos olhos de Clara. Um brilho de compreensão começava a surgir entre as duas. Então, vamos falar sobre ele, sobre o legado que ele deixou e que você, por um acaso do destino, está prestes a reivindicar. Agora tudo fazia sentido. Clara sentia que, como artista, ela não estava apenas em busca de seu próprio caminho, mas também buscando um legado. Eu preciso da sua ajuda e do seu apoio para fazer isso. O evento de arte está chegando e quero que a minha obra não só expresse quem eu sou, mas também renda homenagem à história da minha família. Os olhos da mãe brilharam, aliviados. Sim, vamos juntas, Clara. E quem sabe isso não seja o começo de um novo capítulo, não apenas para você, mas para nós duas. Ambas perceberam que a dor, ao ser confrontada, pode se transformar em algo belo e poderoso. Clara estava disposta a lutar pela verdade e abrir-se através da arte. Foi assim que a sua criação começou a tomar forma. O evento se aproximava e cada dia que passava, Clara trabalhava incansavelmente no conceito de sua colagem emocional. Com os ensinamentos da mãe, revisitou suas experiências e agora ela carrega consigo as histórias não contadas de seu pai. Sua jornada não era apenas sobre si mesma, mas também sobre as emoções complexas que moldaram sua identidade. Finalmente era dia do evento. Clara estava em pé diante de sua obra, seu coração pulsando. A instalação era uma mescla vibrante de cores, representando suas inseguranças misturadas com suas conquistas, cada linha contando uma história que finalmente poderia ser ouvida. O público estava ali, observando, e enquanto ela falava sobre seu trabalho, uma força crescia dentro dela.
Uma conexão profunda se formava entre as emoções dela e as reações da audiência, ecoando uma verdade universal sobre luta, amor e descoberta. As vozes que antes eram sussurros, agora se tornavam um coro, e Clara sentia a presença de seu pai, sorrindo orgulhoso. A resposta ao seu trabalho foi emocionante. Os olhos da mãe brilhavam de orgulho enquanto a multidão aplaudia. O calor do reconhecimento ardia em seu peito, e nesse momento, Clara percebeu que a arte não era apenas sobre beleza ou técnica, era sobre verdade e conexão. E ali estava ela, diante da galeria, revelando não apenas sua história, mas um universo inteiro de sentimentos. A artista que havia se escondido e se sentido silenciada encontrou sua voz. Enquanto olhava para a imensidão de rostos apaixonados por sua arte, Clara sabia que aquele era apenas o começo. Uma jornada de descoberta, conexão e cura. Cada passo a aproximava de si mesma, e aquele evento seria lembrado como o dia em que a verdadeira Clara se revelou ao mundo. A história da família, dos segredos e do legado agora não eram mais sombras, mas luz. Uma luz que iluminava não apenas o caminho dela, mas também de sua mãe, firmando um laço que finalmente estava curado. E você, quer saber o que vem a seguir nessa jornada transformadora? Então você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia a arte e as histórias que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre o final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Esta é a hora de transformar palavras em ação e fazer parte de algo maior. Não espere nem mais um segundo.